Olá a todos, estou gravando aqui outro vídeo para a gente poder fazer outra correção da prova do CEDERJ, tá bom? Nosso objetivo com esses vídeos aqui, gente, é que vocês gabaritem essa prova de geografia do CEDERJ. Vocês vão lá chegar naquela prova lá e vão estar preparados para gabaritar essa prova. Podem confiar aí que vocês, a partir dos vídeos que vocês assistirem no canal e dessas resoluções de provas aqui, vocês vão gabaritar essa prova de geografia. O professor Gustavo está aqui para ajudar vocês, então vamos nessa e resolver essas questões. Primeira questão aqui, tá? A região do mapa vem recebendo investimentos volumosos do agronegócio na última década. Destaca-se a produção de soja, milho e algodão, que substitui a vegetação original, formada predominantemente pelo bioma. Ou seja, está falando uma questão aqui sobre a Mapitoba, tá? Já teve questão na outra correção também falando sobre essa região, tá? É uma área de grande desenvolvimento do agronegócio, né? Tá falando aqui no texto. E a gente quer saber qual a vegetação que foi retirada para que essa atividade agrícola ocorresse nesse local. Então vamos aqui nas alternativas. Ó. Mata Atlântica, não é. Mata Atlântica é no litoral. Tá? Pampas é na região sul. Pode descartar. Caatinga e sertão. Caatinga não é, gente. Na Caatinga não tem cultivo de soja, tá bom? A soja é cultivada na região onde tinha o cerrado. Alternativa B aqui. Ó. Por eliminação, a gente conseguiria resolver essa questão. Cidade do México, muito vulnerável a riscos de terremotos. Está falando sobre um mapa aqui com terremotos lá no México, tá? E está falando aqui ó, sobre o Brasil. Ó. Os abalos sísmicos ocorrem com muita frequência no México, mas no Brasil esse fenômeno não provoca grande magnitude. A maior estabilidade geológica do território brasileiro está associada a... Primeira coisa, a gente tem que pensar aonde, em qual placa nós estamos localizados. Nós estamos na placa sul-americana, que está realizando um movimento divergente, ou seja, ela está se separando da placa africana. E essa mesma placa se choca com a placa de Nazca. A placa sul-americana tem um movimento convergente com a placa de Nazca. Se chocam. Que é onde formou a Cordilheira dos Andes. Mas nós estamos longe dessa zona de choque. Tá? Nós estamos no centro da placa, que eles dizem. Então a gente tem que caçar aqui a alternativa que fale um pouco sobre isso. Aí na alternativa A já está escrito aqui, ó, localização do país no centro da placa sul-americana. Aqui a gente já tem a resposta, mas a gente pode confirmar lá nas outras alternativas. Ó. Presença de terrenos jovens, não tem nada a ver, não está falando sobre placas tectônicas. Inexistência de uma placa tectônica instável, isso aqui poderia ser. E a presença de terrenos clásticos resistentes à erosão e abalos sísmicos. Erosão e abalo sísmico não está aqui nessa questão, tá? Está querendo saber sobre o Brasil. Então, a alternativa correta aqui para a gente é a letra A, tá? Estou sendo rápido. Na última alternativa, localização do território na borda da placa. A borda da placa é onde ela está se chocando com alguém, onde ela está se separando, né? Por isso não está na borda, está no centro dessa placa, tá bom? Passando aqui para a próxima. A alternativa correta é a letra A. Deixa eu passar aqui para a próxima. Bom, tem um gráfico ali, né, falando sobre a população do Japão, então vamos ver o que eles querem saber, né? Com base no relógio populacional, pesquisadores japoneses mostram que a nação pode, teoricamente, ser extinta em um milênio. Em razão do quê? Por que a população japonesa pode ser extinta? Tá? Aí tá falando aqui, ó, sobre os grupos, né, que tem no Japão. A população idosa está crescendo bastante, a expectativa de vida é muito alta lá no Japão. Tá? O texto vai falar sobre isso. Então, indica-se que a população japonesa pode ter uma diminuição, né, por causa desse processo. Então, por que ocorre isso? Tá? Então, é só a gente caçar alguma coisa aqui na nossa alternativa que tem a ver com a expectativa de vida elevada lá do Japão. Precariedade da qualidade de vida no Japão. Não, as pessoas vivem muito porque a qualidade de vida é boa, tá? Então já não tem a ver. Escassez de recursos naturais no território. O Japão não tem grandes recursos naturais dentro do seu território, acaba tendo que comprar, né, de outros países, né, importa de outros países, mas isso não tem a ver com a questão. Envelhecimento da população, chegamos na resposta. A população envelheceu demais, tá? A expectativa de vida é alta e você não tem uma renovação da população porque não existe incentivos à natalidade. Tá? Existe um controle de natalidade ali naqueles locais. Eles já atingiram a transição demográfica. Quiser saber sobre transição demográfica, vai lá no canal que tem um vídeo sobre. Tá bom? Refugiados na Europa. Eles colocaram um gráfico aqui sobre os refugiados na Europa. Tá? E eles colocaram ali dos locais, né, da onde vêm esses refugiados. Síria, Eritreia, Afeganistão, Iraque e Irã. E embaixo eles colocaram os principais locais que recebem esses imigrantes. Mas aí a questão em si não está falando nada sobre quem está indo e quem está recebendo esses imigrantes. Quem está indo para esses locais e quem está recebendo esses refugiados. A principal coisa que eles querem saber é o motivo que faz com que as pessoas saiam dos seus locais de origem, dos
dos seus habitats naturais, né, podemos dizer assim. Então vamos lá, quais são as alternativas aqui que tem a ver com essa motivação da migração, né, intensa? Por energia e recursos hídricos. Não. Ambientais e guerras religiosas. Pô, pode ser ambiental e pode ser guerra religiosa. Então vamos, essa alternativa aí tá bem possível, então vamos esperar. Étnico, religioso e recurso hídrico. Não, não tem nada a ver com isso. Político-regionais e guerras civis. Tá? Principais motivos dos fluxos mencionados estão associados aos conflitos político-regionais e guerras civis. É a alternativa mais correta dessa migração desses países aí, tá bom? São países que estão em guerra, principalmente em guerras civis, tá? Relacionadas muitas delas à chamada guerra ao terrorismo, né? Que ocorreu após 11 de setembro de 2001 lá nos Estados Unidos. Também tem vídeo no canal falando sobre terrorismo. Vai lá conferir que você vai se dar bem. O IBGE define a taxa de mortalidade infantil através do número de óbitos infantis, tá? A questão está falando sobre mortalidade infantil. E o texto fala ali que onde morre mais gente é no Brasil, tá? África subsaariana, Ásia meridional. Então você tem os locais onde tem o maior número de morte de criança. Geralmente a criança morre, né, depois que nasce, relacionada às questões de saúde, né? Então a gente tem que procurar aí no texto, né, nas alternativas, algo que fale sobre a saúde e sobre questões relacionadas a esse saneamento básico. Então vamos procurar aqui, ó. O que se poderia ser feito para poder melhorar para diminuir, né, essa mortalidade infantil? Distribuição de renda, considerada a única causa das mazelas. A distribuição de renda não é a única causa, tem outras causas. Construções de hospitais e postos de saúde com distribuição de remédios e vacinas aos bem aquinhoados? Não tem nada a ver aqui sobre isso, tá? Implantação e desenvolvimento do saneamento básico e distribuição de água potável a grande parte da população? Pode ser essa. Vacinação e profilaxia da população jovem? Não, tá falando sobre crianças, gente. Aqui só poderia ser C, tá? Ou B, tá? Mas a grande questão aqui, ó, aos mais bem aquinhoados, ou seja, quem tem mais grana, não é a questão aqui. Aqui é para você diminuir a mortalidade infantil, você tinha que ter um bom sistema de saneamento básico e distribuição de água potável à população. Boa parte desses locais na África subsaariana e na Ásia, né, nesse sul asiático aqui, nessa Ásia meridional, não tem acesso à água potável, então isso acaba gerando muita mortalidade infantil. A alternativa correta aqui é a letra C, tá? Trump alerta que empresas que deixarem Estados Unidos enfrentarão consequências. O presidente eleito prometeu reduzir impostos e cortar regulamentações para conter fuga de empresas. A manchete acima mostra a insatisfação do presidente Donald Trump, tá, com a saída de empresas estadunidenses do país. Essa estratégia empresarial tem como finalidade, por que as empresas, né, estão saindo, né? Ampliar o comércio exterior, deslocando unidades produtivas estadunidenses de alto valor agregado para a Ásia e Europa, reduzir os gastos elevados com mão de obra e impostos nos Estados Unidos e concentrar esforços em pesquisa e desenvolvimento, diminuir os investimentos na América do Norte, especialmente no México e Canadá devido ao aumento da concorrência no NAFTA, diversificar a produção em outras nações, concentrando nos Estados Unidos as indústrias de baixo valor agregado. A alternativa correta aqui, gente, é as empresas migram por causa de quê? Redução de gastos com a mão de obra e os impostos que são mais elevados, tá? E eles acabam deixando nesses países a produção de tecnologias, né, para poder enviar para essas fábricas. E uma outra questão está relacionada à parte gerencial das empresas. A sede da empresa fica nos Estados Unidos, mas a produção dessa empresa vai para outro local. É assim com a Nike, é assim com a Coca-Cola, são empresas americanas que produzem em outros locais do mundo, tá bom? Então a alternativa correta ali é a letra B, a redução de custo, né, produtivo. As empresas migram por isso, tá? Domínio rural. 6 empresas dominam o mercado global de pesticidas e sementes. Ou seja, aqui está falando sobre questão agrária, ainda não gravei vídeo lá no canal sobre, mas aqui está falando sobre um assunto que eu já gravei vídeo lá no canal, que é globalização e fusões de empresas. Tipos de oligopólios e monopólios. Aí está falando aqui no texto, ó, Bayer e Monsanto assinam acordo definitivo de fusão. Está falando sobre a fusão entre a Bayer, tá, produtora de remédios, e a Monsanto, que é uma grande produtora de pesticidas, de sementes, tá, relacionadas à produção agrícola. Então as duas vão se fundir, ou seja, vão se tornar uma empresa só, tá? Vão ter o mesmo capital, podemos dizer assim. A concentração empresarial com a fusão da Bayer e Monsanto
preocupa muito os agricultores devido às ameaças de encarecimento dos insumos. A prática mencionada é coibida por muitas nações do mundo e recebe o nome de... Qual o nome de uma fusão de empresa? Tá? Cartel não é. Cartel é quando você combina preço. Posto de gasolina costuma fazer muito isso. Você tenta abastecer seu carro em vários locais e o preço está igual da gasolina. Isso é combinação de preço, tá? Cartel é combinação de preço. Dumping. Dumping é o que o Guanabara faz quando tem semana do Guanabara. Eles reduzem o preço bastante para poder quebrar a concorrência. Todo mundo vai para o Guanabara, enquanto os outros mercados ficam vazios, por causa daqueles preços reduzidos. E o oligopólio é um exemplo de todas essas citações aqui: cartel, trust, dumping, tá? Ainda tem o hold ainda que não está aqui, mas o oligopólio é quando duas ou mais empresas dominam um determinado setor. Ó, fusão da Bayer e Monsanto. Duas ou mais empresas vão dominar um determinado setor, e isso a gente chama de trust, tá? Sempre que as empresas se fundirem, isso é chamado de trust, tá? Vamos para a última questão. Esse processo em curso é chamado de gentrificação, que provoca impactos socioespaciais que contribuem. O que é gentrificação? Gentrificação é quando você tem uma valorização de uma área urbana, um espaço urbano. Ele é alterado a partir de alguma reforma que o governo pode fazer. Vamos ver no texto aqui o que está escrito. Ó. Esse objetivo vincula-se ao propósito de tentar requalificar o espaço urbano no centro do Rio, mediante a sua valorização mais simbólica subjetiva, para depois atingir uma valorização mais objetiva econômica, que permita que as forças do mercado deem mais vigor e autonomia ao processo. Ou seja, a gentrificação está valorizando uma área, só que a partir do momento que ela valoriza uma área, as pessoas que moram ali acabam tendo um custo maior para poder viver ali. Então muita gente acaba sendo segregada, ou seja, tem que sair, tem que migrar. Isso acaba gerando uma segregação socioespacial, tá bom? Então vamos caçar aqui as alternativas que o impacto, né, que a gentrificação provoca. Substituição da população residente por classes sociais de maior poder econômico. Pode ocorrer isso. A democratização do uso do espaço público. Não ocorre isso. Ampliação das áreas destinadas às moradias populares no modo europeu. Não. Valorização da cultura e reafirmação da identidade afro-brasileira na região central. Não tem nada a ver as alternativas. A alternativa correta é a letra A. Substituição da população residente por classes sociais de maior poder econômico. Reparem que a gente fez uma correção aqui rapidinho, em 12 minutos. Tá? 8 questões, e vamos menos de 2 minutos para cada questão. Tá? Reparem que os assuntos no C10 costumam se repetir. Tá? Fala sobre vegetação, sobre população e suas taxas, questões urbanas, questões de conflitos. A guerra comercial dos Estados Unidos com a China também volta e meia cai. Tá bom? Então é sempre importante vocês estarem bem atentos a isso. No canal tem vídeo sobre todos esses assuntos. Eu vou gravar também vídeos sobre questão agrícola que ainda não tem lá, para que vocês possam ficar bem preparados. Tá bom? Vou continuar gravando outros vídeos aqui para a gente poder se preparar e gabaritar essa prova. Esse é o nosso objetivo. Estamos juntos, fiquem com Deus e até a próxima.